Pera, não pode ser bom Natal. Isto não... Já estou boas festas, pá. Já estou como o Colbert, man. Exato, boas festas. Isto vai para a intro, não vai? Então estás a beber alguma bebida natalícia hoje? Epá, não é muito natalício. Estou a beber cerveja. Estou a beber Augustiner, que é provavelmente a minha marca de cerveja alemã no estilo Pils favorito. Pá, como não gosto de cerveja, eu acho que essa vou passar. Tu não gostas de cerveja ainda? Nem ainda, nem acho que nunca irei gostar de cerveja. E Pale Ales? Não faço a mínima ideia o que é que seja isso. Tenho-te a dar aí umas sugestões para ver se isso... Pá, podes trazer umas garrafas. Já que vens a Lisboa passar o Natal, trazes umas garrafinhas. Tenho de ir ver se encontro umas especiais. Pronto. Já não precisas trazer o Glühwein. Ou como é que se diz? Como é que se diz? É Glühwein, disseste bem. Glühwein, é espetacular. Quer dizer, disseste bem para o meu ouvido de alemão, que não é assim top. Exato. Eu isso já faço, mas ainda não... A cerveja ainda é complicado de fazer, por isso podes trazer um. É muito, sabes, está muito na moda fazer cerveja em casa. Óbvio que sim. Craft beer. Top. Craft beer, exatamente. Então vens a Lisboa e se calhar depois fazemos um podcast e um episódio in loco. Temos de ver uma coisa assim do género para o próximo episódio. Uma review, se calhar, de 2016. Exatamente. Ou algo do género. Assim no meio de um sítio hipster para beber café, que eu já te disse que tenho que levar cá em Lisboa. Agora há uma coisa, tu quando chegares a Lisboa não vais ter um Uber sem condutor para te levar ao teu sítio. Parece que ainda não. Parece que Ubers em Lisboa está difícil. Mas também os Ubers sem condutores que já foram postos a estrear, parece que passam vermelhos, não é? Diz que sim. Pois. Não foi uma estreia, se calhar, muito feliz em São Francisco. O primeiro teste da Uber. Alguém apanhou numa câmara o carro a passar um vermelho. Foram com speckables do Snap. Foi apanhado com speckables? É verdade. Essa não sabia. Isso ainda fica melhor. Depois resolveram avançar já com os carros automáticos, condução sem condutor, mas sem terem autorização do Estado. E parece que vão sofrer sanções. Veremos. Mas é como tu dizes, o primeiro teste se calhar não correu assim muito bem. O machine learning ainda não estava... Aquilo, sabes, que ver que é vermelho e tal é se calhar uma coisa que o machine learning já sabe, mas ele pode sempre usar aquela desculpa que é o que se usa no exame de condução, que era: punhas mais em risco no teu assessment no momento as viaturas atrás de ti se fizesses ali uma desaceleração muito repentina, e foi por isso que tiveste de passar o vermelho. No entanto, a Amazon não tem os seus self-driving cars, mas tem já drones a entregar encomendas. Exatamente. A Amazon está muito excitada a fazer anúncios de Natal. Foi o Amazon Go. É agora as entregas por drone, que fizeram mais um test drive, a que chamaram que é uma entrega real, porque utilizaram, ao que dá para perceber, uma encomenda real de um cliente, e fizeram a entrega por drone numa cidade perto de um armazém, salvo erro, algures em Inglaterra. Se bem que o conteúdo da encomenda é suspeito, porque, se bem me lembro, era um livro ou um DVD e pipocas. É válido. É alguém que cria queria ver um filme e olha, pronto, tem ali as coisas. Tem tudo. Cai tudo no mesmo package. Mas pronto, só conseguem fazer para encomendas muito pequenas, e para mim isto é tudo PR. Show off. Existe um bom caso, as economics deste modelo funcionam, mas precisas de uma certa escala, como em tudo em logística, e precisas fundamentalmente de ter
uma rede de pilotos que possam estar a operar vários drones sem a questão da necessidade de line of sight. Portanto, fechados numa cave a monitorar vários drones e a garantir as entregas. Sim, porque é apenas monitorar, porque os drones deverão ir até ao local autonomamente apenas com as coordenadas de GPS, não é? Certo, mas que é algo que só faz sentido ou que está mais facilitado quando estamos a falar de vivendas, ou seja, meio rural e meio semi-rural. Porque quando chegas Ainda não tenho uma plataforma no meu prédio para o drone aterrar sem qualquer problema. Exatamente. Há especulação que poderia haver entrega em varandas, mas, por exemplo, ele para entregar na varanda da minha casa teria de saber que tem de entrar pelo... Nem sei muito bem por onde é que o drone vinha. Tinha de dar uma grande volta, basicamente. Obviamente tens que mudar de casa. É a solução mais então simples. É isso. Por acaso tenho uma boa varanda com acesso fácil a drones, mas não sei como é que... Quer dizer, teria de haver todo um mapeamento feito de qual era a melhor route para lá chegar, estás a perceber? Então, mas isso eles depois vão pedir ajuda à Apple, que já anda a fazer o mapeamento com drones também. Estás a ver? Os drones fazem o mapeamento para os drones. Eu acho que a Apple e a Amazon não se sentam à mesa assim tantas vezes. Mas sentam-se. E têm muita coisa em comum. Uma conversa para mais daqui a nada. Sim. Ainda estando nos drones, foi lançada legislação em Portugal sobre as aeronaves brinquedo, entre outras denominações engraçadas sobre drones, regula o uso de drones no nosso espaço aéreo. E, essencialmente, podes fazer quase o que quiseres, desde que não vais voar para certas zonas e tenhas line of sight. Exato. Pois há mais algumas peculiaridades, mas não há requerimento nenhum de treino, nem de carta de voo, nem de identificação do piloto, identificação do drone, registro de propriedade do drone. Seguros. Não há nada desse tipo. Seguros também não é obrigatório. Mandam umas bocas sobre se partires alguma coisa a culpa é tua, mas não é preciso cá seguros. Isso é demasiado civilizado. Mas é melhor a utilização que eu vejo dos drones neste momento, ou pelo menos uma utilização mais comercial e não tanto lúdica para pessoas, é nos concertos, em festivais ou em provas desportivas. Mas se estiveres a sobrevoar muita gente, precisas da autorização da ANAC, ou lá como é que eles chamam. Exatamente. Por isso... Para tudo o que é interessante, precisas da autorização. Basicamente é isso. Mesmo para filmar... Eu não sei. Por exemplo, os jornalistas... já começas a ver algumas imagens quando vão... eu recordo-me quando foi daqueles terremotos em Itália, já vias aquelas imagens a sobrevoar o espaço do terremoto. Aquilo era uma imagem de drone. Normalmente nestas situações já começas a ver algumas imagens deste género. Será que eles também vão ter esta autorização? Conseguem ter uma autorização especial para qualquer situação em que podem utilizar drones? Eu, pelo que eu percebi e tentei ler também o próprio regulamento, porque temos uma coisa muito boa, é que se forem a voanaboa.pt, tem uma versão simplificada do regulamento, há um esforço de comunicação bastante bem feito, bem conseguido e que é de louvar, por parte da ANAC. Não sei se isto é da ANAC, pronto, que é a Associação Nacional de qualquer coisa. Só um pequeno à parte. Nós, se calhar, temos que começar a fazer como o outro podcast acidental. Isto não pode ter preparação. Estás-me a dizer que andaste aqui a ler já 500 mil regras? Eu não tenho tempo para isso. Dei uma passagem no regulamento. Dei uma passagem, sim. Então o que é que tu descobriste no regulamento? Porque eles são omissos nessa boa documentação mais informal. São omissos no que toca a entregas. Transportes, seja do que for, com drones. Imagina que eu queria fazer uma brincadeira como a Amazon fez. Opa, Diogo, calma lá.
tu tem calma. Eu ainda nem sequer consigo pagar com MBWay no continente. Achas que o continente vai me entregar alguma coisa com drones? Vamos com calma, um passo de cada vez. Tal como a Amazon, seria só para show off. Mas queria saber se dava para fazer qual era verdadeiramente os limites. Não são muito explícitos. Aliás, não falam todo de transporte, seja do que for. São mais explícitos quando vais ler no regulamento sobre a questão do line of sight. Tão explícitos quanto um texto que é publicado em Diário da República costuma ser, que é, por omissão, percebes que não podes fazer algo. E chegar à conclusão que, ao fim e ao cabo, dá para fazer muito pouco. Dá para filmar, mas se houver muita gente por baixo, já precisas de uma autorização. Se quiseres voar muito alto, precisas de uma autorização. Se quiseres operar sem estares a ver o drone, precisas de uma autorização. De maneira que é melhor do que nada. Estávamos no mundo dos cowboys, não é? Sim, isto, apesar de todas estas restrições, acho que isto tinha que acontecer e é necessário para a segurança de todos. Porque a verdade é que levar com um drone de alguns quilos em cima, meus amigos, eu já vi acontecer, seja desagradável. Eu já vi acontecer um drone cair e não acertou na cabeça das pessoas, por sorte. Por isso, acho bem que exista leis para cobrirem estas situações. Mas acho que mesmo assim podia ser mais claro a nível do que é que acontece se cometeres algumas das coisas que eles dizem que não deves cometer. Fala-se em contraordenação grave ou muito grave do regulamento aéreo. Levas pontos no brevet. Que, parecendo que não, nem toda a gente que tem um drone tem brevet, portanto não faço a mínima ideia do que é que aquilo quer dizer. E toda a questão da invasão da privacidade e de usares o drone para espiar não está claramente endereçada. Portanto, vamos ter de esperar que alguém filme os vizinhos em atos menos próprios e que os ponha no YouTube para depois, se calhar, termos jurisprudência. Não vi lá nada explícito sobre isso. E repara que já há pessoas que usam os drones, já ouvi falar da ideia, pelo menos, de utilizar drones junto a escritórios em que consegues ver o que é que a pessoa está a escrever pela janela. Ei, a espionagem industrial? Para apanhar passwords, por exemplo. Ou para fazer espionagem industrial. Os escritórios modernos são todos envidraçados, não é? Open offices. Tudo open office, com janelas, com muitas janelas e tal. Mas eu diria que se tivesse um drone a passar junto à janela, tu reparavas. Acho que também não é bem por aí. Podes reparar, se ele te apanhar a password... Mudas a password? Não sei. Essa não me parece ainda uma teoria muito válida. Temos essa teoria da conspiração. Pela tecnologia stealth para os drones. Poderem espiar melhor. Olha, outros líderes não voaram de Silicon Valley para Nova York, mas não foram com drones. Foram... Esta piada, tipo, não saiu assim tão bem quanto eu esperava. Mas pronto. Este segue não foi o melhor possível. Mas encaixa bem no tema porque foram muito tristonhos, não foram muito alegres. Então o Trump convidou, não sei se terá sido a melhor palavra. Convocou, não se percebe bem, não é? Apontou uma pistola à cabeça para um conjunto de tech leaders de Silicon Valley terem uma reuniãozinha e aparecerem num conjunto de fotografias para o Trump ficar bem, ou o melhor possível na fotografia. Nesta reunião teve o Larry Page, Tim Cook, o Satya Nadella, o Jeff Bezos, a Sheryl Sandberg do Facebook, que é a COO. O Zuckerberg decidiu: não, eu não vou. Vai aqui a nossa CEO. Isto foi tudo... o Elon Musk também lá esteve. Como é que eu me podia esquecer? O Elon Musk do Iron Man. O Elon Musk parece que vai ser nomeado para qualquer coisa, não é? Pois, tanto o Elon Musk como o Tim Cook tiveram reuniões privadas no final desta reunião com todos estes CEOs. Tiveram reuniões privadas com o Trump. Não se sabe ainda nada do carácter de cada uma destas reuniões. Mas sim, fala-se que ele poderá fazer parte, pelo menos, da equipa também de transição do Trump. Não sabemos.
Sim, fala-se da possibilidade dele estar lá na equipa de advisors. Enfim. A única coisa que se sabe desta reunião foram as piadas que saíram por causa das fotografias que vimos, não é? Sabe-se também uma declaração inicial que o Trump fez, em que, pronto, disse que coisas assim sem grande sentido, do tipo, se precisarem de falar comigo, podem ligar, a gente não tem aqui um chain of command, liguem para mim, ou para a Ivanka, ou para não sei quantos, que a gente diz. Call my people, ou call me, it's all the same e tal. E depois a Siri respondeu, I don't know who me is. Provavelmente. E pronto, e depois disse para lá uns disparates. Tipo, se qualquer coisa sobre o trade, there's a lot of problems, I see a lot of problems. If you have any ideas on that would be great. Isto para aquele grupo de pessoas, porque eles têm ideias e coisa. Enfim, um discurso típico a Trump. E que, ao que parece, ele está lá para os ajudar, mas é engraçado para ajudar aquelas únicas empresas, não é? Então e as outras? Pois. E aquelas como, esta já é a tal especulação que existe, o Twitter, uma das empresas que não compareceu, ou não foi convidada a estar presente nesta reunião, por incrível que pareça, é no Twitter que o Trump conquistou os mídia, basicamente, e grande parte do público, porque foi lá que, para o mal, disse tudo o que disse durante as eleições. Foi a empresa que não esteve presente. Muitos dizem, e a especulação mas as empresas que lá tiveram foram empresas que têm um market cap bastante elevado e que, em comparação ao Twitter, não era nada. Parece uma boa justificação, mas o que vem à baila e o que se diz é que na realidade terá sido como uma forma de vingança, pois o Twitter não quis fazer um emoji para a hashtag da Crooked Hillary para a campanha para a campanha do Trump, porque o Trump acho que a campanha pagou cerca de 5 milhões a nível de publicidade disposta na rede social. Sim. E uma das coisas que tu podes comprar no Twitter são as tais hashtags com um emoji no final. Sim. E eles queriam pôr uma imagem de um ladrão no final do Crooked Hillary. O Twitter disse que não. E assume-se que terá sido essa uma das razões também pela qual não terem sido convidados a estarem presentes nesta reunião. Depois dizem também que não havia espaço na mesa, mas quer dizer, por exemplo, a Microsoft levou 2 pessoas. Um dos lados da mesa tinha os Silents todos, e pelos Silents são os filhos todos do Trump. Espaço havia, por isso. Eu acho que aí não estávamos a falar de espaço físico, talvez. Espaço ideológico, espaço de manobra. Podes interpretar aí o espaço de muitas formas. Isto, uma notícia, ou uma série de notícias que têm saído, que foram um bocado coladas a este evento, tem a ver com uma pergunta que os jornalistas do Intercept, que, para quem não sabe, estão associados às revelações da Wikileaks, dos Panama Papers e dos Drone Papers e outras similares. O pessoal do Intercept tem começado a perguntar a empresas de tech se estariam disponíveis para um projeto que se diz que o Trump tem de criar uma grande base de dados sobre os muçulmanos na América, para fazer tracking dessas pessoas. E a pergunta é muito desconfortável e parece descabida, mas a pouco e pouco eles têm insistido e que a Apple, a Google, a Uber e o Twitter e mais outras têm vindo publicamente dizer que isso não é correto e que nunca fariam nada desse tipo. Agora, se isto é uma coisa realmente a ver com essa reunião ou não, não se sabe. Têm saído notícias... Sim, já existe até um site deste tema. Já existe um site que é neveragain.tech, em que um conjunto, a base foi exatamente isso que tu falaste, e já um conjunto de pessoas assinaram este manifesto, digamos, em que
eles e nas suas empresas irão tentar fazer tudo para que tal não aconteça. E temos aqui já uma lista bastante grande de pessoas e de empresas com as quais pelo menos existem pessoas lá dentro, possivelmente se calhar não até ao topo, não é? Mas que irão fazer tudo para que esse tipo de base de dados e coleta de informação não aconteça. Estou aqui a ver pessoas da Google, Twitter, jornais como o New Yorker, tudo e mais alguma coisa, Microsoft, New Relic. Eu comecei a fazer scroll à lista assim que disseste o link e ainda vou no N. Passei agora para o O. Portanto, muitos nomes mesmo. Olha, estou no P de Peter. Não está cá. Surpreendentemente. Sim, epá, é bom ter a memória de que a IBM teve aí um mau momento e temos um indivíduo que tem umas tendências, ao que parece pelo que ele diz, racistas, embora toda a gente lhe queira dar uma oportunidade. Portanto, é bom ver esta união na tech contra esses impulsos, contra essas ideias. E pronto, e desta reunião não houve muito mais, houve apenas alguma comédia. No Twitter eu fartei-me de rir com os comentários do Aaron Levy, que é o CEO da Box. Pá, o homem, para mim, se o homem não fosse o CEO da Box, ele podia ser um stand-up comedian que eu pagava para ir ver. E foram as imagens do Bezos completamente perdido. Ele já é página 404, não é? Página 404 da Amazon. Um tweet que teve muito espalhou-se. A cara completamente de... Não parece que ele queira estar ali. Exato. Vamos pôr assim. O Tim Cook com... Já vi gifs da imagem do Tim Cook com o genérico do Curb Your Enthusiasm do Larry David, que também estava espetacular. Sim. Eu acho que eles os dois ganharam o prémio de melhor poker face, sad face na reunião. O resto do pessoal foi um bocadinho mais diplomata e tentou sorrir um pouco, não muito. É o que se consegue tirar de uma reunião do Trump com os tech leads. É que temos de ver isto. São pessoas extremamente importantes que têm mais que fazer, que estão basicamente a fazer o shaping da tecnologia no mundo e têm de perder um dia para voar para ir ter ali com o Sr. Trump. Chateia-me. Mas tu achas que eles também deveriam ter negado este convite, recusado este convite, ou convite esta convocação? É que o Trump, ao fim e ao cabo, repara, não. Sim, de um ponto de vista, eles têm que responder como empresas públicas, e agora também foi um comentário que me deram durante sobre o episódio anterior, quando eu disse que o Twitter era uma empresa pública. Quando digo isto, é uma empresa pública a nível financeiro, ou seja, como é cotada em bolsa, é considerada uma empresa pública financeira, né? Eles têm que responder perante os shareholders. E o Trump, neste momento, ele diz que quer cancelar, ou que acha que a ordem para os próximos Boeings do Air Force One estão muito caros e as ações da Boeing têm um crash quase. Podem ou não, acho que depois acabaram por recuperar, mas um tweet dele dá cabo de uma empresa. Eles terem, qualquer um destes CEOs ter recusado, podemos gostar ou não, mas é o presidente eleito, terem dito que não e não irem lá, acho que teria sido, a nível financeiro, individualmente, para cada uma das empresas, era desastroso. Eu por um lado acho que devem ir pela simples razão de algum respeito institucional à figura do presidente, embora quem lá esteja seja o Trump. Não deixa de me chatear o facto de achar que é um desperdício de tempo de pessoas que podem estar a fazer, que a sua presença pode ter muito mais significado noutros sítios, muito mais impacto. Mas se eles conseguirem passar uma mensagem, ou tu achas, ou tu tens a certeza que aquilo é um caso perdido, este presidente é um caso perdido, e tudo o que seja dito não vai entrar de um lado numa orelha e sair na outra a 200. Podem chegar lá e tentar persuadi-lo
para determinadas opções. Por exemplo, um dos comentários do Tim Cook foi que Tim Cook e tal, estava lá, que iriam fazer o possível para ir de encontro a algumas das opiniões ou ações que o presidente eleito queria realizar. Algumas. Sim, epá, as coisas, as mentiras que ele vendeu lá para o Rust Belt, se forem realizáveis, em parte, já não se perde tudo, já. Mas nem eu sei como é que ele consegue devolver empregos quando a tendência da indústria é a automação, nessa indústria. Mas seja como for, sim, acho válido esse argumento de serem uma força de contrapeso, de tentarem, estando unidos, dialogar com ele, tentar fazê-lo ver algumas coisas. Acho que provavelmente funciona mais através do pessoal que o rodeia do que ele. Por outro lado, penso que eles também são todos muito mais inteligentes do que ele a nível da capacidade de o manipular. Ou seja, eu acho que o Trump é um bocado um caso perdido, mas também acho que ele é influenciável. Tem aquele ego de bebê que reage com tweets e não sei o quê. Ele fartou-se de dizer mal desta gente, da tech e não sei o quê, mas agora tê-los todos à mesa, aquilo enche-o de orgulho. De uma forma um bocado estúpida. Eles podem, sendo businessmen verdadeiramente bem-sucedidos, que não andaram a brincar com o dinheiro do pai ou coisa do género, serem uma força de influência sobre ele. Por esse prisma dele os respeitar, embora não o possa se calhar admitir tanto por causa do ego esquisito que tem, e talvez daí se consiga alguma coisa. Mas não deixas de ter o contraste de valores e de ideais àquela mesa extremo, como é o caso de teres o Tim Cook sentado a poucos metros do Mike Pence. É aberrante. Já não sei, foi em 2014, 2015 que o Tim Cook assumiu. Sim, acho que foi final de 2014. Assumiu que era homossexual. E o Mike Pence que defende conversion therapy. Isto, para mim, aquelas duas pessoas à mesma mesa, é preciso muitas camadas de cinismo e de engolir sapo para conseguir sequer pensar num diálogo. Mas sim, pode-se conseguir algo e pode ser válido. Acho que eles estariam a ter mais impacto em muitos casos noutro sítio. Mas se calhar é só o meu grande bias anti-Trump que me impede de acreditar que seja possível grande coisa. Bem, curiosamente, relativamente a isto, fake news acho que não surgiu aí nada. No entanto, é algo que está muito na baila nos últimos tempos. Já falámos também um pouco disto em episódios passados, mas neste momento, pelos vistos, o Facebook está a criar ferramentas para combater esta proliferação de fake news. Sim, e isto levanta a questão de who watches the watchman, não é? Quem é que regula? Se o Facebook vai regular o que é verdade, quem é que regula o Facebook? Obviamente que é o governo chinês. É o governo chinês. Há pouco tempo, não sei se viste essa notícia no Bom Bandido, que isto é um cross-promotion. O Facebook, como o que é mais importante é o crescimento, né? O growth da empresa, o maior mercado neste momento onde eles não estão é na China. Para conseguirem entrar na China novamente, eles estão a construir um conjunto de ferramentas que irão permitir o governo poder censurar determinados conteúdos que possam aparecer na rede social. Não sabia. Pronto, e isto é uma parte que irá... Tens estes controles para filtrar o que vai aparecer ou não. Poderás ter a um outro nível, o tal flag de fake news, ou então para o governo chinês, notícias que não interessam mostrar, até podem ser verdadeiras ou não, o governo poderá as filtrar. Não são falsas porque se vão contra, do ponto de vista deles, não é? Se vão Exato. Contra a doutrina do que é verdadeiro, são falsas. Exato. Mas sim, isso dá uma dimensão muito mais assustadora a termos o Facebook como o árbitro das notícias ocidentais, no mundo ocidental. Porque
começa a ser pouco claro, e já era quando o Zuckerberg tinha muito esta fixação com a China, isto já se tornava um pouco estranho, que é quais são os valores orientadores do Facebook. E no que tocou às notícias e à questão das fake news, ele sempre foi dizendo que isso não é nada com eles só tratam de teres a plataforma, teres o espaço, policiar notícias falsas e fazer esse controle seria um passo no sentido de controle editorial, de editorializar o Facebook, que é algo que ele não queria fazer. Foi sempre nesta linha o comentário dele. E por outro lado, no que toca à China, foi sempre displicente quanto à possibilidade da China influenciar de forma negativa o que o Facebook seria na China. Só uma pequena, para introduzir aqui uma parte deste teu comentário. A missão do Facebook is to give people the power to share and make the world more open and connected. Agora, ligamos isto tudo ao que está a acontecer. Olhando para o Oeste, está a permitir as pessoas partilhar porcaria, não diz aí nada contra. Certo? É só share. Isto encaixava no não entrar na questão editorial. Houve tanta pressão de que o Facebook foi um hotspot de partilha de notícias falsas, e isto nós também estávamos de certa forma, pelo menos eu estava mais a defender isto se calhar, no rescaldo da eleição do Trump, que é a tecnologia criou as filter bubbles, a tecnologia criou este share de clickbait a ser muito facilitado e até ser rentável. Porque é que a tecnologia não cria também os mecanismos para instalar o fact-checking como algo básico e necessário nesse diálogo? Portanto, eu pensava que isso só existia no site da Hillary. Não, o fact-checking é um conceito mais abrangente do que a nossa amiga. E digo nossa amiga entre grandes aspas, atenção. Que é um bocado o que eles estão a fazer. E que eu compro a ideia de que isto não está completamente alinhado com a mensagem de valores deles. Mas então, fazerem o dirty work da China de censura, muito menos. Sim, Como mas é que eu acho que confias no Facebook para te dizer o que é fake ou não? Eu não confio no Facebook, porque eu espero é que isso possa ser algo distribuído e não focalizado no Facebook. Eu vejo e idealizo algo como se tu tivesses uma notícia sobre alguém, existindo esta identidade verificada, essa pessoa poderia validar ou não aquela notícia. Estas notícias, sendo validadas por essas pessoas, iriam subir nos rankings de Facebook, Google e tudo o resto. Claro que depois há aquele contraponto em que tu dizes, pois, mas sendo assim as pessoas só vão validar aquelas notícias ou artigos ou opiniões que estejam a favor das mesmas. E tudo o que seja contra não vai acontecer. Teria de ser por uma outra, pelo somatório de opiniões, se calhar provavelmente do resto do mundo. Quando digo mundo, sei lá, um conjunto de jornalistas que validassem assim, aquela informação. Esta abordagem do fact-checking do Facebook, pelo press release, parece-me robusta. Tens uma organização que é uma associação de várias organizações que aderem a um código deontológico de fact-checking, como uma variante de jornalismo, se quiseres, e que aos quais vão ser referenciadas as notícias que são marcadas por utilizadores como potencialmente disputáveis. E eu acredito muito no peer review. Acho que é mais fácil fazer peer review de certas coisas do que outras. E quando os temas estão demasiado politizados, torna-se mais difícil. Torna-se mais difícil teres agentes racionais, torna-se mais difícil teres acesso à informação. Contas verificáveis ajuda, mas quando se trata de discussões sobre a própria conduta de um indivíduo, imagina, por exemplo, um ex-primeiro-ministro que está em trabalhos com a justiça. Por hipótese. Não vai ser ele a dizer que sim. Não que exista algum exemplo em particular. Não que exista aqui algum exemplo que a gente possa pensar. Mas quem diz um ex-primeiro-ministro diz um presidente do Benfica, diz autarcas, diz
escândalos sobre servidores de e-mail, Cargos europeus. Depois entras na questão ética/moral, não é? Faz sentido uma pessoa que esteve num cargo de alto destaque europeu ir para a Goldman Sachs a seguir. Epá, isso já é um julgamento, não é? É uma questão de opinião. Tudo o que seja textos de opinião passarem a ser disputados, pois é muito ambíguo. Tem de haver. Idealmente não é tão binário como esta notícia é falsa ou não. Tens de ter vários shades of grey, por assim dizer. Tens de ter uma notícia que é falsa, tens de ter uma notícia que é opinativa do ponto de vista X, podes ter notícias que se baseiam em statements que são falsos e cada statement estar discriminado porque é que é incorreto ou porque é que há uma contraposição. E depois, um grande argumento que ouvi recentemente, salvo erro, foi no Governo Sombra ou no Bloco Central. Tenta fazer fact-checking ao conflito israelo-árabe. Vais ter 20 fact-checkers de um lado, 20 fact-checkers do outro, com toda a argumentação e todos os estudos que podem citar ou todas as fontes de informação que podem citar, que te dão informação contraditória, muito enraizada em pontos de vista distintos que estão em conflito há anos. Portanto, é um grande desafio, tem de ser distribuído e mesmo na distribuição vai dar muitos problemas. Mas para ser distribuído, aqui o Facebook já entra um bocadinho, quer ter a faca e o queijo na mão, porque algo que eles estão a puxar também é o produto do Instant Articles. É terem as publicações a produzirem os conteúdos diretamente no Facebook. O Facebook, o que é que o Facebook vende? O Facebook vende a nossa atenção. Exatamente. O Facebook e o Google, em modelos ligados ao advertising, mas não só, vendem o top of page, que se traduz no nosso top of mind, não é? Eles vendem a nossa atenção, os nossos eyeballs lá a ler as notícias, que eles querem puxar para o topo. E isto é que os põe numa posição de conflito existencial, no que toca a fazerem alguma editorialização, alguma moderação dos conteúdos. Como é que eles vão resolver isso? É complicado. No caso do Facebook, acho que este ponto que levantas, que é extremamente relevante, é de eles estarem muito enfraquecidos a nível da sua autoridade moral para dizerem que estamos a fazer fact-checking bem, nem somos nós que fazemos e temos esta associação e não sei o quê. Então e como é que vocês garantem o pluralismo do vosso fact-checking, entre aspas, na China? Fragilizaram-se eles próprios ao estarem nessa situação. O ideal seria estarem, se calhar, associados a uma rede mais lata de moderação de social media que funcionasse de uma forma mais abrangente, em que não haja essa pressão de o Facebook é quem tem a faca e o queijo na mão, mas algo mais do género. O Facebook está a aderir a um standard em que, se a notícia tiver um determinado ranking neste modelo distribuído, então aparece este alerta no feed. Mas é um problema muito difícil de resolver, por isso é que é importante que se pensem aqui outros modelos e que seja debatido. É muito difícil e será sempre muito difícil quanto mais distribuído ele for. Quanto mais centralizado for, mais fácil poderá ser esta resolução. Mas também mais perigosa será esse mundo onde viverás. Porque se toda a informação existir apenas no Facebook, infelizmente isso tende a acontecer, pois há pessoas que, se calhar, as pesquisas que fazem as pesquisas diretamente no Facebook. Nem sabem o que é. A internet é o Facebook. E para ti as pesquisas fazes no Google, não é? Pronto. Isso é outro problema, né? Basicamente tens dois sítios onde a informação existe. Que é Facebook ou Google. Mas sim, é onde o pessoal vai buscar notícias. Isto também vem um bocadinho de uma coisa que disseste num dos episódios passados, que é queremos tudo de borla, não é? Já ninguém quer pagar por notícias, por informação. E assim consegues a informação manipulada por a quem mais convém. Se calhar o modelo dos jornais pagos, com a sua linha editorial consistente, com honestidade intelectual, que te diz: nós somos um jornal
que defende estes valores, somos de centro-esquerda, somos centro-direita, somos assim, somos assados, somos conservativos, somos liberais, somos progressistas, somos isto, somos aquilo, fazia muito mais sentido do que este mundo em que ninguém quer encaixar em nenhuma label a um nível superficial, mas depois na prática tens uma miscelânea de conteúdo a voar pela internet, condensado nestes pontos de entrada, nestes canais. Mas eu acho que isso é muito mais na Europa. Na Europa é onde tens mais o papel do jornalista independente sem qualquer afiliação política a um lado ou ao outro. Acho que na América tens muito mais canais televisivos onde sabes exatamente que tipo de notícias é que vai haver de um lado ou do outro. Assim como jornais, o Times apoiava abertamente a Hillary, a Fox News era e sempre foi do lado republicano. Na Europa é que já não tens muito... Mas na Europa mesmo assim tens isto que eu estou a dizer, que atenção, eu não acho isto errado. Exato, não é que seja... Que é essa identificação, e normalmente não é partidária, estes são os valores deste jornal. Nós publicamos mais conteúdo nesta direção. Porque basta veres eu acho que, se calhar vou agora estar a fazer juízos de valor, mas acho que eles têm isto bastante claro para eles próprios e para o público. O Observador é claramente um jornal de direita. É um jornal online que tende a publicar conteúdos que estão mais ligados a uma identificação de valores de centro-direita. E, no entanto, não é por isso que deixam de mandar uma série de marretadas nos partidos da direita. Nomeadamente quando não estão satisfeitos com o que eles estão a fazer. Um caso mais extremo foi o... Eu não sei se concordo com o que tu dizes. Quando tu dizes isso, estás a olhar para as opiniões, para as crónicas de quem... Para quem tem crónicas no Observador, ou mesmo os artigos publicados pelos jornalistas? Estou a olhar para a linha editorial, que, nomeadamente, crónicas e editoriais, que basicamente é a crónica do editor. Claro que depois tens artigos em que o que isto quer dizer é que o jornal tende a ter nos artigos de opinião aquele viés. E nos artigos jornalísticos devem continuar a ser imparciais. Mas tens um ponto meta, que é como é que tu defines a agenda do que vais publicar. Ou seja, mesmo sem a questão da opinião, publicar um artigo completamente imparcial sobre a situação das contas e do déficit ou qualquer coisa nesta área tem um subtexto político, ou pode ter um subtexto político a nível de timing e a nível do tema ser tratado num dado timing, enquanto que publicar de mesma forma imparcial uma história de como se tratou o haircut da dívida grega em 2 passos e a evolução das contas da dívida grega, eu consigo fazer um texto sem qualquer linha de opinião, mas publicar um texto ou outro está a sinalizar um problema ou uma solução que tem conotações extremamente muito políticas. Portanto, ao definires a agenda do jornal, não é só quem é que tu deixas opinar e o que é que achas que é a boa opinião ou que é a opinião que concordas, mas também é que temas é que tratas. Porque se tratares de determinados temas em determinados timings, por muito isentos que sejam, estão alinhados com uma linha editorial. Mas o que eu estou a dizer é que isto é bom. Porque sabes com o que é que contas, sabes o que é que estás a ler e qual é a direção daquela opinião. E como se calhar queres ter uma opinião equilibrada, lês o Observador e a seguir vais ler outro jornal. Aí é que está o problema. Aí é que já entrou o problema. É que já ninguém se dá ao trabalho, não é? Epá, e são as tais bolhas que nós falávamos antes, não é? Tu vais à procura da informação que normalmente está de encontro com a tua opinião. Se calhar não vais à procura do outro lado da moeda em outros sítios. Como é que a informação
consegue sair destas bolhas, seja direita, centro, esquerda, a notícia consegue emergir independentemente do local onde ela estiver. Seja no site do Observador, seja no RTP1, seja na SIC, seja no podcast do Governo Sombra, seja onde for. Como é que essa informação pode sair desse jardim que está rotulado para um lado ou para o outro e possa aparecer para todas as pessoas? Eu acho que se procurares a informação pura, sem qualquer viés de opinião, também é um bocado como estar a comer o prato sem especiarias, sem sabor. Acho que a opinião é importante e o que podes procurar é tentar atacar, controlar, o clickbait e o sensacionalismo que tens muito na internet. Acho que a grande mudança foi essa. As filter bubbles sempre lá tiveram. A questão é quando elas começam a ficar a fazerem demasiada ressonância, não é? Quer dizer, a fazer demasiado... Isto agora estou a confundir metáforas, queria dizer echo chambers, mas pronto. Passa a ideia na mesma, que é, tu sempre tiveste isso. Para dar um exemplo mais... Mas isto agora está... Não sei se viste, foi um vídeo que esta semana ficou um bocadinho viral, do Denzel Washington, em que lhe perguntaram sobre, a nível desta história das fake news. E a resposta dele foi mais ou menos deste género. Se as pessoas não lerem os jornais, elas estão desinformadas. Se os lerem, estão mal informadas. Porque nos dias que correm, o que interessa não é dizeres a verdade, é seres o primeiro a dizer algo. É a única coisa que interessa, é seres o primeiro. E com isto criar ruído na vida de toda a gente e na informação que existe. Com ruído, com muitos falsos positivos, não é? E acho que esse é o principal problema. Porque é que isto acontece? Porque ninguém está disposto a pagar pela informação. Ninguém quer ter uma subscrição de um jornal, num canal televisivo, o que seja. Ninguém quer pagar por isto. Isto entramos sempre num ciclo muito vicioso em que o preço das notícias está sempre a tender para zero e não há forma de dar valor ao conteúdo informativo. Sim, a essência do problema é que tens as notícias altamente politizadas e exacerbadas a um nível de sensacionalismo brutal, que chega ao ponto das notícias, no extremo das notícias falsas. É que uma notícia falsa não é eu discordo do Trump, é estarem a dizer que a Hillary disse uma coisa que não disse, ou que o Trump fez uma coisa que não fez, e que existem alguma forma de mostrar isso, que não fez mesmo. Para tipo, resolver a Hillary, isto num mundo... Quando o Giuliani disse que a Hillary nunca teve na zona do World Trade Center quando houve os ataques, e depois vês uma foto dela ao lado dele nesses dias. Ao lado dele nesses dias. Isso foi tipo gritante, não é? E não há grande volta a dar. É preciso combater isso, é preciso tentar criar mecanismos, e o Facebook foi um dos agentes responsabilizados, um bocado culpados, por assim dizer, por pactuar com isso. Criar mecanismos de combater o sensacionalismo e o clickbait. Mas as pessoas não querem pagar. E isto é um mercado sobre a nossa atenção enquanto consumidores, com os nossos ecrãs no bolso e em casa e no relógio e não sei o quê, que lemos notícias, ou que lemos, não é notícias, lemos coisas, consumimos conteúdo. E a nossa atenção é muito valiosa e neste momento está a ser gamificada por estes mecanismos estúpidos, mas que funcionam e que funcionam muito bem a nível de economia de escala. Isto, escrever notícias parvas com clickbait é uma profissão hoje em dia. E como é que coletivamente controlas isto? Eu acho que neste momento não consegues instalar nas comunidades um sentido... Acho que é difícil ir pelo lado cívico, porque acho que todos somos vítimas disto um pouco. E ao ires
por um player grande como o Facebook, no fim, ao fim e ao cabo, estás a centralizar poder. Pedia talvez algo dos jornalistas neste âmbito, mas não sei exatamente o quê. E há um problema muito difícil de resolver enquanto as pessoas continuarem a não querer pagar e a não querer ligar a isto. Isto está a ser triggered particularmente pela surpresa do Trump ter sido eleito. Mas a verdade é, quantas das pessoas que não queriam o Trump eleito é que só se preocupam com isto por este ter sido o resultado. Se a Hillary tivesse sido eleita e fosse ela quem tivesse o maior share de fake news, e é contestável que o Trump tem o maior share de fake news, se calhar eu li uma notícia falsa sobre isto, faria muita diferença a esse grupo de pessoas? Podem dizer que sim, mas se calhar não é? Portanto, como é que consegues criar essa consciência? Isto, ao fim e ao cabo, indo um pouco mais além, talvez venha de uma despreocupação e uma falta de ligação à história e à política e essa consciência do que se passa à tua volta a um nível mais macro desta geração millennial, da qual parece que fazemos parte, que está mais num verdadeiro carpe diem, ou pelo menos fazer um Vine, ou como é que se chamam os vídeos do Spectable? Não sei, whatever. Tirar umas imagens e partilhar no Instagram e tal. Quando isso é mais importante do que perceber estas coisas que estão a passar, quando as hashtags são mais importantes do que as causas que realmente estão associadas a elas, é muito difícil dar a volta a isto. Mas se calhar estou a ser demasiado negativo. Para esta época natalícia, não é? Pois, é Natal. Para partilhar umas coisas mais giras no Instagram. Bem, Diogo, esta conversa já vai longa. Ficamos, se calhar, por aqui hoje e, em princípio, se calhar, então, para a semana fazemos aí um episódio para reviver este 2016. Quer dizer, eu não sei se calhar se quer reviver, mas pronto. A única coisa boa de uma das melhores coisas de 2016 foi a qualidade de science fiction que se está a tornar mainstream. O resto faz de conta que é uma fake news. É para esquecer. Sim, mas pronto, falaremos disso para a semana.